Deirdre Jacob desapareceu em uma tarde comum em frente à sua casa em Rosebery, na Irlanda. Jovem e cheia de sonhos, ela simplesmente sumiu, deixando perguntas sem resposta. 27 anos se passaram e o mistério continua a assombrar sua família e a comunidade. O que aconteceu com a Deirdre Jacob? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente está começando uma série de casos irlandeses. Uma série porque eu já estou escrevendo o próximo roteiro e ele também vai ser um caso irlandês. Então, a gente chama de uma série de casos. É uma antologia irlandesa. É uma antologia de mulheres desaparecidas da Irlanda. E o próximo episódio também? Entendi. É porque você tem fases, né? Eu tenho é bem fases, claro que exatamente. você tem fases. Eu não sei se os ouvintes já perceberam. Às vezes a Marcela tá numa fase criança. Às vezes a Marcela passa daquilo e vai pra uma fase mais mistérios esquisitos. Aí vai pra uma fase... Aí agora você tá viajando. Tô na fase irlandesa. Entendi. Entendeu? Tô uma coisa meio... Vamos viajar pelo mundo. Fomos pra Bélgica. Fomos agora nesse caso, pra Irlanda. Mas a gente vai passar um tempinho na Irlanda, eu acho. Me diz aí então o que aconteceu com a Deirdre. É Deirdre? É. Deirdre Jacob. A Deirdre Jacob nasceu em 14 de outubro de 79, filha do Michael e da Bernadette Jacob. Ela cresceu em Rosebery, nos arredores de Newbridge, uma pequena cidade no condado de Kildare, na Irlanda. Um lugar onde todo mundo se conhece e a vida costuma ser tranquila. Ela tinha uma irmã mais nova, a Sierra, que na época do desaparecimento da Deirdre ainda estava no ensino médio com 14 anos. Desde cedo, a Deirdre se destacava. Ela gostava de ler, tocava piano, violão e clarinete e ainda encontrava tempo para o coral da igreja e para ajudar numa escola dominical para crianças. Ela também era apaixonada por teatro, esportes e, acima de tudo, por escrever. Os pais, Michael e Bernadette, sempre lembram dela como uma jovem feliz, criada num ambiente amoroso e seguro. Uma menina que parecia fazer tudo certo. Ótima aluna, sociável, talentosa, alguém que tinha potencial para alcançar qualquer coisa que se propusesse a fazer. A Deirdre sempre teve duas grandes paixões, ensinar e escrever. Por muito tempo, ela ficou em dúvida entre ser professora ou ser escritora, mas acabou escolhendo o caminho da educação. Em 97, ela deixou a Irlanda para estudar história em inglês no St. Mary's University College, em Twickenham, Londres. O objetivo era claro: se formar para se tornar professora primária. Durante o primeiro ano da faculdade, a Deirdre trabalhou como estagiária numa escola de Londres e adorou a experiência. Ao mesmo tempo, ela mantinha o hábito de escrever cartas para os pais, para a irmã mais nova, Sierra, e para os amigos. Era sua forma favorita de se manter próxima da família, mesmo longe de casa. Na primavera de 98, já no fim do primeiro ano, ela começou a namorar um colega de classe chamado Charlie. Animada, a Deirdre planejava levá-lo à Irlanda no verão, para que ele conhecesse os seus pais e visitasse os pontos turísticos locais. E a família aguardava ansiosa por essa visita. Em maio de 98, a Deirdre voltou para Newbridge para as férias de verão. Ela queria aproveitar esse tempo ao lado da família e dos amigos, mas também queria se manter ocupada. Ela conseguiu, então, um estágio na mesma escola primária onde ela havia estudado quando criança,
E com a ajuda da mãe, ela também já tinha garantido um emprego de meio período no Health Service Executive, que é tipo um Ministério da Saúde irlandês, onde a mãe dela trabalhava, e ela começaria lá em agosto. A Deirdre gostava de Londres, estava animada para começar o segundo ano da faculdade, tinha planos de viagem, trabalho em vista e até o primeiro namoro sério. Tudo parecia estar no caminho certo. Na semana anterior ao desaparecimento, ela passou o fim de semana em Carrickmacross, no condado de Monaghan, hospedada na casa de duas amigas. Ela voltou para Rosebery, em Newbridge, na noite de segunda-feira, 27 de julho, trazendo novidades para contar aos pais. Eles lembram de como a filha parecia animada, positiva e de bom humor. Naquela noite, a Deirdre se dedicou a uma das coisas que ela mais gostava de fazer, escrever cartas. Ela preparou mensagens para enviar para os amigos no dia seguinte. Na terça-feira, 28 de julho de 98, pela manhã, a Deirdre ficou em casa, tomou café e fez algumas tarefas domésticas. Por volta do meio-dia, ela recebeu uma ligação da mãe, Bernadette, que estava no trabalho. Durante a conversa, a Deirdre confirmou que ela ia visitar a avó, a senhora Bridget O'Grady, que tinha uma pequena loja de doces e brinquedos no centro de Newbridge. Pouco depois dessa ligação, a Deirdre saiu de casa. O trajeto até a cidade levava cerca de 25 minutos a pé e era uma caminhada que ela fazia desde criança, sem nunca ter acontecido nenhum incidente. Por volta de 12h58, câmeras de segurança registraram a sua chegada ao banco, o Allied Irish Bank, onde ela abriu uma conta para emitir uma ordem de pagamento. Era um cheque administrativo que seria necessário para ela pagar o depósito da nova acomodação em Londres, quando ela começasse o segundo ano da faculdade. Hoje, obviamente, isso seria feito em cerca de 2 minutos, né? Era só ela acessar o aplicativo do banco, fazer a transferência e pronto. Mas era 98, então ela teve que ir até uma agência bancária e enfrentar uma pequena burocracia. Naquela tarde, a Deirdre foi vista várias vezes. Primeiro na loja da avó, depois retornando ao banco para retirar a ordem de pagamento. E às 14h20, as câmeras registraram a Deirdre dentro da agência bancária. 5 minutos mais tarde, ela atravessou a rua em direção aos Correios, onde postou as cartas que ela havia escrito na noite anterior e enviou a ordem de pagamento para uma amiga em Londres, que estava responsável por garantir a acomodação. Às 14h26 foi registrada a última imagem conhecida da Deirdre Jacob. Ela aparece claramente nas câmeras de vigilância dos Correios esperando na fila. O que é bastante impressionante é que, nesse caso, existe uma quantidade surpreendente de imagens de câmeras de segurança para uma cidade pequena no ano de 98. E são imagens de ótima qualidade. E isso é muito impressionante, ainda mais quando a gente lembra do caso da Liz Barraza, né? Que aconteceu mais de 20 anos depois, em 2019, e que as imagens são uma droga e você não consegue ver nada direito. Era de se pensar que ia ser o oposto. Em 2019, as câmeras de segurança iam estar muito melhores e gravando imagens com mais qualidade do que lá em 98, quando elas ainda eram bem raras. Entendeu? Ah, mas eram filmagens de banco e tal. Não, do Correio. Quer dizer, tem a do banco também, mas a última e melhor que tem é do Correio. Uhum. Então, depois disso, a Deirdre deixou a agência dos Correios, encontrou rapidamente uma amiga com quem ela conversou por alguns minutos e às 14h35 ela começou a caminhar de volta para casa. Era um dia comum de verão. A Deirdre parecia tranquila, cumprindo tarefas rotineiras. Visitar a avó, enviar cartas, resolver assuntos da faculdade, nada fora do normal. Mas naquela caminhada de menos de meia hora de volta para Rosebery, a Deirdre Jacob simplesmente desapareceu. Em algum momento
momento pouco antes das 15 horas, a Deirdre deveria estar chegando em casa, em Roseberry. Não apenas as câmeras de segurança, mas 8 testemunhas se apresentaram para dizer que viram a Deirdre naquele intervalo de cerca de 30 minutos. 6 dessas testemunhas conheciam bem a Deirdre, e as outras 2 só a identificaram depois dos apelos públicos da polícia. Um vizinho a viu passando pela rua enquanto trabalhava na fachada da casa. Outro motorista contou ter visto a Deirdre já próxima ao portão da garagem de sua família. Ela estava agora a menos de 2 minutos a pé da entrada da garagem e da entrada de casa. E nada parecia fora do normal. A Deirdre caminhava tranquilamente, carregando uma bolsa preta no estilo carteiro, uma messenger bag, com um logotipo amarelo da CAT, Caterpillar Inc., que é uma empresa que existe até hoje de maquinário para construção, sabe? Aquele CAT, geralmente em amarelo fluorescente, que você vê em coisa de obra e tal. Se você procurar no Google, você vai saber de que eu estou falando. Era um detalhe marcante que várias testemunhas lembraram depois, essa bolsa específica. E eu fiquei lembrando das coisas que a gente usava no final dos anos 90 e início dos anos 2000, só pela ironia, né? Eu sou muito cool, eu uso essa bolsa aqui da empresa de máquina agrícola e de máquina de obra, entendeu? Ai. Mas procura no Google que você vai ver como era. É uma bolsa preta com o CAT da Caterpillar Inc. A Deirdre trocou gentilezas com várias pessoas que a reconheceram enquanto ela seguia pela Barrowstown Road. A estrada de Barrowstown não era deserta, pelo contrário, costumava ter bastante movimento de carros, ciclistas e pedestres naquele horário. E o mais assustador de tudo é que quase todos os passos da Deirdre foram confirmados por testemunhas. Ela estava a 2 minutos de distância da garagem da sua casa, mas entre a faixa de grama do outro lado da rua e a porta de entrada, a Deirdre desapareceu sem deixar rastros. Quando a Bernadette chegou do trabalho por volta das 18 horas, ela esperava encontrar a filha mais velha em casa, mas a casa estava silenciosa. A porta estava trancada, não havia sinal da Deirdre, nem mesmo a bolsa preta que ela sempre carregava. Também não havia nenhum sinal de arrombamento ou qualquer coisa fora do lugar. Essa surpresa inicial logo se transformou em preocupação. A Deirdre não era do tipo que desaparecia sem avisar. Pelo contrário, ela era cuidadosa, organizada e sempre informava a família onde ela estaria. Com a irmã mais nova, Sierra, na casa de uma amiga, a ausência da Deirdre ficou ainda mais evidente. A Bernadette começou a ligar para os amigos e vizinhos tentando descobrir se alguém tinha notícias, mas ninguém sabia de nada. Quando Michael, o pai da Deirdre, chegou do trabalho às 20 horas, ele foi informado de que a filha não estava em casa e não tinha dado nenhum sinal. A preocupação virou pânico. A Bernadette não conseguiu encontrar ninguém com quem a Deirdre tivesse falado ou que a tivesse visto desde cerca das 14 ou 15 horas daquele dia. Naquela noite, por volta das 21 horas, sem respostas e já tomados pelo desespero, o Michael e a Bernadette foram até a delegacia de polícia de Newbridge para registrar o desaparecimento da Deirdre. Felizmente, a An Garda Síochána, que é a Força Policial da República da Irlanda, também chamada somente de Gardaí, não perdeu tempo naquela noite. Equipes de policiais, apoiadas por voluntários locais, iniciaram uma busca pela área circundante. A busca começou às 23 horas, com foco na possibilidade da Deirdre ter sofrido uma queda ou um ferimento nas proximidades. Cada campo, floresta, vala, viela, pântano, lagoa e estrada da região foram vasculhados. Não havia sinal de luta, nenhum sinal de violência, nenhum objeto jogado na estrada. A Deirdre simplesmente havia desaparecido e de um jeito que não fazia sentido algum. Na manhã seguinte, a busca pela Deirdre foi formalizada e a investigação se intensificou.
Nos dias seguintes, a área de busca se ampliou consideravelmente. A extensa zona de pântano atrás da casa dos Jacob foi vasculhada meticulosamente, enquanto unidades da Gardaí subaquática, com o apoio de clubes de mergulho locais, exploravam o rio Liffey, examinando margens e o leito do rio em busca de qualquer vestígio. Em determinado momento, o fluxo da água foi parcialmente desviado para permitir uma investigação mais completa. Os pais da Deirdre entraram em contato com os seus amigos em Londres, mas ninguém tinha notícias dela. A sua conta bancária permanecia intacta desde o dia do desaparecimento. Peritos inspecionaram minuciosamente a área em que ela foi vista pela última vez, mas nada indicava uma luta ou acidente. Nenhum objeto espalhado, nenhum sinal de ferimento e nenhum vestígio suspeito. Os vizinhos também não ouviram nada fora do normal, nenhum grito ou nenhum barulho de carro estranho. À medida que os dias passavam, a preocupação crescia. Em 31 de julho, foi feito um apelo nacional, pedindo informações sobre o paradeiro da Deirdre. No dia 2 de agosto, buscas adicionais percorreram pântanos, campos e margens de rios, mas novamente não encontraram nenhum sinal da jovem. O caso chamou a atenção nacional. A Irlanda, sendo um país relativamente pequeno, não costumava registrar desaparecimentos desse tipo e a mídia rapidamente começou a acompanhar cada detalhe. Apesar de buscas exaustivas em terra e água, entrevistas com moradores, análises de evidências e múltiplas linhas de investigação, nada indicava o que poderia ter acontecido. A Deirdre Jacob simplesmente havia desaparecido. Nos primeiros dias da investigação, houve um vislumbre de esperança. Foi relatado o avistamento de uma jovem parecida com a Deirdre em um café na rua Tara, em Dublin, 1 ou 2 dias após o seu desaparecimento. O relato veio de 2 idosas que acreditavam terem visto a Deirdre. Embora nunca tenha sido confirmado, a Gardaí não teve escolha a não ser investigar aquele avistamento. Rumores também circularam nos estágios iniciais da investigação sobre uma van branca vista circulando pela área naquela tarde. Acreditava-se que os ocupantes fossem membros da comunidade itinerante, visitando parentes num local de parada não muito distante da casa da Deirdre. No entanto, investigações posteriores revelaram que a maioria desses moradores havia comparecido a um casamento da família naquele dia. Os moradores restantes cooperaram totalmente com a Gardaí, permitindo que as equipes de busca inspecionassem possíveis esconderijos e lixões sem a necessidade de mandados. Apesar desses esforços, nenhuma evidência ligava a van ou seus ocupantes ao desaparecimento da Deirdre. As buscas continuaram, mas ninguém conseguia entender o que havia acontecido. Como alguém poderia simplesmente desaparecer no meio do dia a poucos passos de casa? Será que alguém seguiu a Deirdre? Será que alguém estava esperando por ela? Ou ela teria sido levada num carro sem que ninguém percebesse? Tudo parecia possível, mas não havia pistas que levassem a polícia a qualquer conclusão. Durante semanas, vizinhos, amigos e conhecidos foram interrogados. Muitos tinham visto a Deirdre naquele dia, mas ninguém notou nada de estranho. Não havia inimigos conhecidos, desentendimentos, ex-namorados problemáticos ou qualquer outro motivo aparente. Ela era uma jovem de 18 anos, vivendo uma vida comum, com planos para o verão e para o 2º ano da faculdade. Com o passar do tempo, surgiram relatos adicionais de pessoas que acreditavam ter informações relevantes sobre o desaparecimento da Deirdre Jacob. Um relato em particular pareceu ter peso significativo. Um homem com sotaque da Irlanda do Norte contatou repetidamente a estação de rádio Shannonside Northern Sound, sediada em Monaghan. Ao longo de 10 ligações separadas, ele alegou estar dirigindo na região de Newbridge no dia do desaparecimento da Deirdre.
O homem posteriormente enviou uma carta de 4 páginas ao jornal local o Leinster Leader. Nessa carta, ele alegou ter ajudado uma jovem que acreditava ser Deirdre, que estava pedindo carona perto de Clane, no condado de Kildare. De acordo com o seu relato, ela estava tentando viajar para Carrickmacross, no condado de Monaghan. Como esse era o seu caminho para casa, ele alegou ter oferecido uma carona. O homem ainda afirmou que eles pararam brevemente em Ardee antes dele deixar a passageira em Carrickmacross. Esse relato inicialmente pareceu crível, tanto para a família da Deirdre quanto para a polícia. O que deu peso adicional a essa alegação foi um detalhe na época pouco conhecido. Como vocês sabem, a Deirdre havia passado o fim de semana anterior ao seu desaparecimento visitando King's Court no condado de Cavan com os amigos. E durante essa visita, ela e os amigos fizeram passeios de um dia para Carrickmacross. Essa coincidência acrescentou uma inquietante sensação de plausibilidade à alegação do homem anônimo. A polícia explorou a possibilidade da Deirdre ter formado uma nova amizade ou relacionamento com alguém na área de Carrickmacross. Os policiais entrevistaram jovens locais, mas nenhuma evidência confiável surgiu para apoiar essa teoria. Apesar disso, o autor da ligação anônima persistiu. A família Jacob passou inúmeros fins de semana viajando por Cavan, Monaghan e até mesmo cruzando a fronteira para Fermanagh, na Irlanda do Norte, distribuindo panfletos com a foto da Deirdre e conversando com moradores locais em jogos de futebol, eventos sociais e outros eventos públicos em uma busca desesperada por sua filha. Os repetidos pedidos para que o autor da ligação revelasse a sua identidade não foram atendidos. Então, os investigadores divulgaram uma gravação da voz do autor da ligação para a mídia. O homem falava com um sotaque característico da região de Monaghan, e os detetives esperavam que a transmissão da gravação pudesse induzi-lo a se apresentar ou levar alguém a identificar a sua voz. A resposta foi intensa. Em 9 de janeiro de 99, após a transmissão da gravação, a Gardaí recebeu mais de 100 ligações identificando aquela voz. Várias pessoas afirmaram que o homem era alguém que morava em uma pequena vila do outro lado da fronteira, em Fermanagh. Inquéritos anteriores já haviam revelado que algumas das ligações do homem haviam sido feitas de uma cabine telefônica pública naquela mesma vila. Mas isso representou um grande desafio para os investigadores, já que a Gardaí não tinha jurisdição na Irlanda do Norte. Eles não podiam ir atrás do homem diretamente. A extradição não era possível a menos que houvesse motivos para acusá-lo de um crime, e uma extradição para interrogatório estava fora de questão, por mais fortes que fossem as suspeitas contra ele. A Gardaí poderia solicitar a cooperação da Royal Ulster Constabulary, a polícia da Irlanda do Norte, para interrogar o suspeito em seu nome. Nessas circunstâncias, os investigadores da Gardaí só poderiam comparecer a esse interrogatório se o homem consentisse com a sua presença, um acordo insatisfatório que raramente produzia resultados úteis. Felizmente, os detetives da Gardaí descobriram, por meio de contatos na Royal Ulster Constabulary, que o homem em questão atravessava a fronteira com frequência para fazer compras num supermercado em Monaghan, na República da Irlanda. Com esse conhecimento, a Gardaí elaborou um plano. Na manhã de 21 de janeiro, os detetives se posicionaram próximo à fronteira com a Irlanda do Norte. Quando o alvo cruzou a fronteira para a República da Irlanda, policiais interceptaram o seu Ford Sierra e o detiveram. Visivelmente abalado, o homem foi levado à delegacia da Gardaí em Monaghan, onde ele foi interrogado sobre o desaparecimento da Deirdre Jacob. Sob pressão, ele rapidamente confessou que toda a sua história havia sido uma mentira. Ele admitiu que não havia estado perto de Newbridge naquele dia
e que nunca havia dado carona para a Deirdre. O seu álibi foi imediatamente verificado, provando que ele não estava na área quando ela desapareceu. Concomitantemente, a Royal Ulster Constabulary conduziu uma busca forense coordenada em sua casa, onde ele morava com a esposa e 2 filhos pequenos. Os únicos itens relevantes encontrados foram vários recortes de jornal sobre o desaparecimento da Deirdre. Rapidamente ficou claro que as suas alegações foram inteiramente construídas a partir de informações que estavam publicamente disponíveis. O homem confessou ter inventado a história, revelando uma motivação trágica. Ele havia perdido a própria filha pequena num acidente de trânsito devastador, pelo qual ele próprio tinha alguma responsabilidade. Ele alegou ter inventado essa história na tentativa de dar esperança à família Jacob de que a Deirdre ainda estivesse viva. Para a família Jacob, essa revelação foi devastadora. A pista falsa os havia enganado por quase 6 meses, alimentando a frágil esperança de que a Deirdre estivesse em algum lugar, segura e viva. A dor de descobrir tudo isso foi uma cruel decepção. Mas, mesmo em meio à angústia, a Bernadette e a irmã da Deirdre, a Sierra, demonstraram compaixão e expressaram preocupação com o bem-estar do homem que as havia enganado, reconhecendo que as suas ações decorriam da sua própria dor e sofrimento. Meses depois surgiu um novo apelo por informações, mas dessa vez não era da polícia. Na Irlanda, um país majoritariamente católico, padres de igrejas em todo o país passaram a pedir à comunidade que qualquer pessoa com medo de procurar a polícia falasse com o clero, na esperança de que alguém pudesse fornecer a pista que finalmente ajudasse a solucionar o mistério. Não se sabe quão útil esse tipo de apelo poderia ter sido em termos legais, mas não parece ter gerado nenhum avanço no caso. Ainda assim, o desaparecimento da Deirdre permanecia no centro das atenções, com constantes pedidos de ajuda vindos de múltiplas fontes. Meses depois do desaparecimento da Deirdre, em setembro de 98, a Gardaí decidiu intensificar a investigação. Sob o comando do comissário Pat Byrne, foi criada a Operação Trace, com sede em Naas, no condado de Kildare. A missão era revisar casos de mulheres desaparecidas na Irlanda, buscando conexões que talvez tivessem sido ignoradas. Enquanto isso, a mídia alimentava um frenesi. Logo surgiu a especulação. O desaparecimento da Deirdre poderia não ser um caso isolado. Jornalistas começaram a falar sobre algo que ficou conhecido como o Triângulo de Desaparecimentos da Irlanda. Esse termo se refere a um grupo de 8 mulheres, a maioria entre o fim da adolescência e o início dos 20 e poucos anos, que desapareceram repentinamente no leste do país entre meados e o fim dos anos 90. Nenhuma dessas mulheres jamais foi encontrada. Embora as circunstâncias sejam parecidas, não se acredita que todos os casos tenham sido obra de uma única pessoa. Mas a Gardaí reconhece que, pelo menos em alguns deles, poderia haver uma conexão. Afinal, é improvável que 8 homens diferentes tenham agido de forma tão semelhante na mesma região e no mesmo período de tempo. E quando a mídia se debruçou sobre o caso da Deirdre, as comparações se tornaram inevitáveis. Ela desapareceu a apenas 50 quilômetros de onde uma jovem chamada Jojo Dullard fez seu último telefonema antes de sumir 2 anos antes. Coincidência ou não, foi a partir daí que especulações sobre um possível serial killer começaram a ganhar força. No caso da Deirdre, tanto a investigação inicial quanto a revisão feita pela Operação Trace foram conduzidas com extremo rigor. As equipes cruzavam informações diariamente e nenhuma pista foi ignorada. Mas, mesmo com todo esse esforço, não havia sinal dela em lugar algum. O detetive Alan Bailey chegou a dizer que era como se a terra tivesse se aberto e a engolido por inteiro.
A teoria mais aceita entre os investigadores era de que a Deirdre foi dominada, forçada a entrar em um carro e levada para outro local. Isso apontava para um sequestrador altamente organizado, alguém que planejou os seus passos com antecedência, um predador clássico. Mas os detetives acreditam que a Deirdre não era um alvo específico. Parece mais provável que esse predador estivesse rondando a região, esperando pela oportunidade certa. A escolha da vítima teria dependido de fatores simples: alguém acessível, um momento de vulnerabilidade e um ambiente que favorecesse a ação. Naquela tarde de verão, todos esses elementos se alinharam e, tragicamente, a Deirdre acabou sendo a pessoa errada no lugar errado na hora errada. 18 meses depois do desaparecimento da Deirdre, um crime brutal chocou a Irlanda e levantou uma suspeita que até hoje não se apagou. A menos de 50 quilômetros de onde a Deirdre foi vista pela última vez, uma jovem empresária foi sequestrada, agredida sexualmente e quase assassinada. O ataque aconteceu em fevereiro de 2000 e chamou a atenção por um detalhe perturbador. O método usado pelo agressor parecia calculado, frio e quase ensaiado. O responsável era Larry Murphy, um irlandês do condado de Baltinglass, em Wicklow. Ele foi preso após esse crime terrível que deixou claro que ele era um predador extremamente perigoso. Em 11 de fevereiro de 2000, uma jovem mulher atravessava um estacionamento rumo ao próprio carro, quando ela foi abordada por um homem que lhe deu um soco tão violento que quebrou o nariz dela. Antes que conseguisse reagir, outro soco a lançou de volta contra o carro. Naquele instante, começava um ataque que duraria horas. O nome dessa mulher nunca foi revelado. Ela prestou depoimento, ela teve no julgamento e tudo, mas a mídia respeitou e nunca divulgou o nome verdadeiro dela. Larry Murphy a agrediu ali mesmo, num estacionamento público. Ele ordenou que ela tirasse os sapatos para impedir qualquer fuga. Depois, exigiu que ela removesse o sutiã, que ele usou para amarrar as suas mãos. O Larry fez com que ela se sentasse no banco do passageiro do carro e a forçou a se encolher no chão do carro, no espaço dos pés, e dirigiu o carro da mulher até o local em que o Fiat Punto dele estava estacionado. Ao chegar no próprio carro, o Larry arrastou a mulher para o porta-malas e a trancou lá dentro. O Larry, então, dirigiu cerca de 14 quilômetros até Beacon Town, mas fez uma parada antes de chegar lá. Ele passou em um bangalô para pagar uma dívida a um subcontratado. O Larry era carpinteiro. Ele deixou o som do carro bem alto para abafar os gritos da vítima. E dentro do veículo havia uma cadeirinha de bebê e brinquedos infantis, detalhes que mascaravam completamente a presença de uma mulher ensanguentada e amarrada no porta-malas. Quando chegou a Beacon Town, o Larry retirou a vítima do carro e a levou para um terreno isolado e acidentado, onde a estuprou. Em seguida, voltou a colocá-la no porta-malas e dirigiu mais 22 quilômetros até a base das montanhas de Wicklow. Lá, a violência continuou. Entre um ataque e outro, ele conversava com a vítima, revelando informações pessoais. Ele contou que era de Baltinglass, que tinha 2 filhos pequenos e disse até o nome dos filhos. Informações que mais tarde foram cruciais para identificá-lo. Mas se eu sou essa mulher, eu entro em pânico com o meu agressor me dando tantas informações pessoais dele, né? Sinal de que ele não vai me deixar sair viva dali. Uhum. Em um dos momentos mais cruéis, o Larry puxou um saco plástico sobre a cabeça da mulher e tentou asfixiá-la. Quando ela conseguiu rasgar o saco, ele tentou estrangulá-la com o sutiã. A vítima lutava com todas as forças, mas naquele momento acreditava que não sairia viva dali. Foi então que 2 faróis surgiram na escuridão. 2 caçadores de cervos se aproximavam. Eles avistaram o Fiat Punto parado e logo em seguida a cena aterradora. As pernas de uma mulher saindo do porta-malas enquanto um homem tentava arrastá-la de volta. A vítima ensanguentada, sem parte das roupas,
rastejou em desespero até se chocar contra uma cerca de arame farpado. O agressor fugiu acelerando o carro, mas os caçadores reconheceram o Larry Murphy imediatamente. Se eles não tivessem chegado naquela hora, é quase certo que essa mulher teria se tornado mais uma desaparecida na Irlanda. Eles ajudaram a vítima a se soltar do arame farpado, a envolveram em um casaco e a levaram diretamente à delegacia de Baltinglass. Enquanto isso, o Larry voltou para casa, onde a sua esposa grávida dormia, sem imaginar nada do que tinha acontecido. E seus filhos, de apenas 2 e 4 anos, também estavam em casa dormindo, alheios a tudo. Naquela noite, a Gardaí manteve vigília do lado de fora da residência, se certificando de que o Larry não ia fugir. E na manhã seguinte, ele foi preso. Durante o interrogatório, ele disse apenas: "Eu surtei". Em outro momento, quando questionado se tinha consciência do trauma que ele tinha causado na vítima, o Larry respondeu friamente: "Ela tá viva, não tá? Então não tem problema". Tá tudo bem. O Larry Murphy foi acusado de cárcere privado, agressão, 4 estupros e tentativa de homicídio. Inicialmente, ele se declarou inocente, mas no dia do julgamento, diante da vítima presente num tribunal e contra todas as expectativas, inclusive da própria defesa, ele se declarou culpado. A decisão encerrou de vez o seu casamento. A esposa dele, Margaret, ainda o visitava enquanto ele alegava a inocência, mas ela cortou completamente os laços quando ele admitiu a culpa. E claro, ela se divorciou dele depois e ele nunca mais viu os filhos. A sentença foi de 15 anos por estupro e tentativa de homicídio, mais outras condenações menores pela agressão e roubo que seriam cumpridas em paralelo. E o pior de tudo é que esse não era um caso isolado. Depois da prisão do Larry, várias mulheres procuraram a Gardaí para relatar que haviam sido perseguidas ou atacadas por ele. Uma delas contou até que ele bateu na traseira do carro dela e a seguiu por quilômetros, tentando forçá-la a sair da estrada. O Larry Murphy já tinha um histórico de predador, só que dessa vez ele foi pego. Bom, claramente tem uma obra aqui do meu lado e eu não vou conseguir gravar isso aqui direito. Então eu só queria falar pra vocês que se vocês estão curtindo o episódio da Deirdre Jacob, eu sei que eu tava enquanto a Marcela gravava, então você podia considerar se tornar um apoiador do podcast. Você pode fazer isso pelos links aqui embaixo. E é muito importante contribuir para a profissão podcaster jornalista da Marcela. Eu não tô conseguindo gravar com esse barulho. E o último recado urgente: se você tá ouvindo esse episódio na quinta do lançamento ou na sexta, são os últimos dias para votar para o Detetive do Sofá passar para a próxima fase no Prêmio MPB. Então vota lá na gente, por favor. O link tá aqui embaixo, mas é só buscar no Google Prêmio MPB. Em 2001, o Larry Murphy foi condenado e enviado para cumprir pena na prisão de Arbor Hill, em Dublin. Essa prisão tinha uma característica particular. Embora ela abrigasse pouco mais de 100 detentos, muitos deles eram criminosos de alta periculosidade, cumprindo longas sentenças ou até mesmo prisão perpétua por assassinatos e crimes sexuais. Mas o ambiente era surpreendentemente menos rígido do que em outras prisões de segurança máxima. As regras de convivência eram mais flexíveis e os presos tinham uma liberdade incomum para interagir entre si. Entre os privilégios que chamavam a atenção estava a possibilidade de preparar as suas próprias bebidas alcoólicas. A chamada vodka caseira era comum nos corredores, muitas vezes armazenada em garrafas de refrigerante 7-Up e deixada à vista nas celas. O detetive Alan Bailey, que visitava Arbor Hill com frequência, relatou ter visto essas garrafas inúmeras vezes durante as suas inspeções. Era uma realidade estranha, um lugar de alta segurança, mas onde um criminoso como o Larry Murphy ainda encontrava brechas para manter uma vida relativamente confortável atrás das grades. Em 2010, o Larry Murphy foi libertado da prisão.
e no ano seguinte surgiu um testemunho que colocaria novamente o seu nome no centro das atenções. Um ex-companheiro de cela do Larry procurou a polícia, alegando que ele havia feito uma confissão perturbadora enquanto os dois bebiam a vodka da prisão e usavam drogas. Segundo ele, o Larry descreveu como teria abordado uma jovem nos arredores de Newbridge, a Deirdre Jacob. Ele acenou com um mapa pela janela do carro e pediu informações, como se ele tivesse perdido. Quando a garota se inclinou para ajudar, ele a agarrou pelos cabelos e a puxou à força para dentro do veículo, colocando-a no espaço para os pés do passageiro antes de arrancar em alta velocidade. Esse detento, que permanece anônimo até hoje, foi ouvido pela Gardaí em 2011 e continuaria sendo interrogado ao longo de uma década. Em todas as vezes, as suas declarações permaneceram consistentes. Ele disse que o Larry Murphy se gabava de que a polícia jamais encontraria corpos ou DNA, porque ele nunca deixava rastros. Os investigadores chegaram a ouvir outros presos que estariam presentes quando o Larry fez essas revelações, mas ninguém quis falar. Ainda assim, a versão desse informante parecia convincente. Ele já cumpria prisão perpétua por um assassinato brutal e não tinha nada a ganhar com aquilo. Ao contrário, na cultura carcerária, ser visto como um dedo duro poderia colocar até sua vida em risco. E mesmo assim, o homem insistiu que falava por um dever moral, porque, como pai, ele temia que o Larry Murphy pudesse atacar de novo. E esse cara, ele estava preso porque ele assassinou um cara, acho que um sócio dele, alguma coisa assim. Então ele se achava moralmente superior aos outros presos que tinham cometido agressões sexuais, por exemplo, entendeu? De acordo com esse relato, o Larry planejava meticulosamente os seus sequestros. O carro dele possuía brinquedos espalhados no banco traseiro e até uma cadeirinha infantil instalada, criando uma ilusão de normalidade. No banco do passageiro, ele deixava um mapa aberto para parecer apenas um homem pedindo direções. Quando a jovem se aproximava, bastavam alguns segundos para que ele a puxasse para dentro e desaparecesse sem chamar a atenção. O informante disse ainda que o Larry mantinha um martelo escondido debaixo do banco e que quando a vítima, no caso a Deirdre, resistiu, ele a golpeou, deixando-a inconsciente, antes de levá-la a uma área isolada, onde a teria agredido, assassinado e se desfeito do corpo. O depoimento foi registrado oficialmente, assinado e testemunhado. O Larry Murphy nunca foi formalmente interrogado sobre essa suposta confissão, mas também nunca a negou. Para os detetives, ainda que não houvesse provas concretas, esse relato oferecia uma explicação assustadoramente plausível de como alguém poderia desaparecer em plena luz do dia, em questão de segundos, sem que ninguém notasse. As supostas confissões do Larry Murphy na prisão não ficaram restritas a um único relato. Algum tempo depois, um segundo detento se apresentou à polícia com uma versão muito semelhante. A diferença é que esse segundo informante alegou que, segundo Larry, a jovem não parava de lutar e de gritar, então o Larry a matou ainda dentro do carro com o seu martelo. E depois ele teria dirigido até a região do lago Blessington, em Wicklow, onde se desfez do corpo. E o Larry não se limitava a insinuar envolvimento no desaparecimento da Deirdre Jacob. Segundo relatos vindos de dentro da prisão, ele também falava sobre esconderijos perfeitos nas montanhas de Wicklow, locais onde, nas palavras dele, seria quase impossível encontrar um corpo. Essas informações chamaram imediatamente a atenção da equipe da Operação Trace, que já vinha revisando casos das mulheres desaparecidas. Os detetives passaram a investigar o Larry Murphy de forma mais aprofundada. Ele se encaixava no perfil que eles procuravam, um homem com histórico de violência sexual, capaz de agir com frieza, organização e brutalidade. A Gardaí levou a sério cada pista relacionada ao Larry Murphy.
Diversas buscas planejadas foram realizadas nas áreas onde os informantes diziam que o corpo da Deirdre poderia ter sido escondido, mas nenhum vestígio foi encontrado. Os investigadores também realizaram exames forenses em todos os veículos que o Larry poderia ter usado na época do desaparecimento. Um deles chegou a ser recuperado do ferro velho apenas um dia antes de ser destruído. O Laboratório de Ciências Forenses acompanhou de perto os testes, apostando nos avanços tecnológicos capazes de revelar até os menores vestígios. Mas, mesmo com todo esse esforço, nada de valor foi recuperado. E havia ainda um problema maior. A polícia nunca conseguiu ter certeza de que havia identificado todos os carros que o Larry Murphy realmente usou, que ele realmente tinha acesso. As buscas no condado de Wicklow, onde ele vivia, também não trouxeram resultados. Diante do vazio de provas, a suposta confissão feita por ele aos outros detentos não foi tornada pública por 7 anos. Ainda assim, a investigação não parou. Em 2018, após já terem interrogado mais de 2.000 pessoas, os detetives voltaram a falar com construtores e comerciantes que poderiam ter cruzado com o Larry Murphy durante o verão de 98, quando ele trabalhava como carpinteiro. Investigações posteriores revelaram 2 conexões bem tênues entre o Larry Murphy e a Deirdre Jacob. A primeira estava ligada ao emprego do Larry. Na época do desaparecimento da Deirdre, ele trabalhava para uma pequena construtora em Wicklow, que frequentemente realizava trabalhos em Newbridge. Após a sua prisão, várias pessoas relataram à Operação Trace que o Larry havia trabalhado em propriedades de Newbridge e Naas no dia do desaparecimento da Deirdre. Corria o boato de que ele teria realizado um trabalho em um pub local, embora isso nunca tenha sido confirmado. A segunda ligação surgiu em dezembro de 99, após a morte da avó da Deirdre, a Bridget O'Grady, aos 94 anos. Enquanto a família limpava a antiga lojinha de doces e brinquedos da Bridget, encontrou um folheto de carpintaria e serviços gerais de construção com o nome e o telefone do Larry Murphy. Embora essas conexões não fossem provas diretas, elas reforçavam a possibilidade do Larry ter estado na região, e assim ele permanecia uma pessoa de interesse no caso. Em 2017, o caso da Deirdre Jacob passou por uma revisão completa. As imagens de câmeras de segurança foram digitalizadas e aprimoradas, permitindo a identificação de novas testemunhas. Uma equipe dedicada a casos arquivados, junto com detetives e oficiais superiores, conseguiu mapear várias áreas de interesse num raio de 30 minutos de carro do local onde a Deirdre foi vista pela última vez. Durante essa revisão, a equipe basicamente começou do zero, analisando cada detalhe, reentrevistando pessoas e cruzando informações. No 20º aniversário do desaparecimento, em julho de 2018, o pai da Deirdre, o Michael Jacob, solicitou a criação de uma unidade dedicada a pessoas desaparecidas. Ele acreditava que isso ajudaria a intensificar as investigações e fornecer um foco contínuo para localizar a sua filha. Até então, a Gardaí, em Kildare, já havia conduzido mais de 3.200 linhas de investigação e coletado 2.500 declarações de testemunhas. No mesmo ano, após a revisão completa do caso, a investigação sobre a Deirdre foi oficialmente elevada de caso de pessoa desaparecida para a investigação de assassinato. A decisão se baseou em novas informações consideradas confiáveis e corroboradas, incluindo relatos que apontavam Larry Murphy como o principal suspeito. O então superintendente-chefe Brian Sutton destacou que a análise digital das imagens de vídeo do dia do desaparecimento foi crucial para determinar quem estava presente em Newbridge naquela tarde. A notícia devastou os pais da Deirdre, que até então mantinham a esperança de que ela pudesse estar viva.
A Gardaí enfatizou que reclassificar uma investigação para um homicídio não é algo feito por impulso. Os novos dados e a revisão detalhada dos arquivos antigos indicavam que a Deirdre havia sido vítima de assassinato, sem qualquer evidência de que ela ainda pudesse estar viva. Em 2019, uma nova pista sombria trouxe mais luz e mais mistério ao desaparecimento da Deirdre. Uma testemunha se apresentou, relatando que, no dia em que a jovem desapareceu, estava dirigindo para Newbridge em um veículo alto, com boa visibilidade da estrada. Era um Jeep. A testemunha observou um carro se aproximando e notou algo perturbador. Uma pessoa no vão para os pés do passageiro, no banco ali da frente, que parecia estar rindo ou chorando. Não ficou claro qual dos dois. Essa informação não havia sido compartilhada com a Gardaí na época por motivos que permanecem ocultos. O relato dessa testemunha coincide de forma impressionante com declarações anteriores dos informantes da prisão, que alegaram que o Larry Murphy confessou ter puxado a Deirdre para dentro do carro, forçado-a a se sentar no espaço para os pés ali do banco do passageiro e a agredindo com um martelo. A revelação da testemunha de 2019 reforça o padrão descrito pelos investigadores. A forma como Larry Murphy manipulava a vítima para o banco do passageiro, escondida e vulnerável, era consistente com o seu modus operandi. Ela se encaixa de maneira perturbadora com o que se sabe do caso, oferecendo um vislumbre, talvez a última testemunha ocular, do momento em que a Deirdre desapareceu, no que parecia um ataque rápido e calculado realizado bem à luz do dia. Em outubro de 2021, a Gardaí iniciou uma nova busca relacionada ao caso. Ao longo dos anos, muitas investigações e buscas haviam sido realizadas em Kildare e em Wicklow, mas sem progresso concreto. Dessa vez, a operação se concentrou em Woodland, após uma denúncia pública indicando atividade suspeita na noite do desaparecimento da Deirdre. Uma testemunha relatou ter visto um carro dando ré na região em 28 de julho de 98, com comportamentos estranhos ao redor do veículo, e essa informação levou a polícia a investigar a área. Como parte de uma revisão abrangente do caso, Woodland foi identificada como uma área de interesse potencial. Um mandado de busca foi obtido e, durante 3 semanas, até 15 membros do departamento técnico da Gardaí, junto com um arqueólogo forense, vasculharam a região de cerca de 3 acres perto de Usk Little, na fronteira entre Kildare e Wicklow. Apesar dos esforços, nenhum vestígio da Deirdre foi encontrado. Mas sabe o que foi encontrado? Um antigo, um sítio arqueológico que nunca tinha sido descoberto antes, de um vilarejo naquele local do ano 500 a.C. Ok, que não tem nada a ver com o caso. Tem nada a ver com o caso, mas é curioso. Essa investigação que descobriu. Uhum. Ok. Além disso, equipes de submersão revisaram áreas de interesse, incluindo o Lago Blessington, mas novamente nenhum vestígio foi encontrado. O Larry Murphy se recusou a cooperar com a polícia, respondendo de forma ríspida quando questionado: "Vocês têm um corpo?" E ao receber a negativa, ele disse apenas: "Então vão se fuder." Paralelamente, as imagens de câmeras de segurança do dia do desaparecimento da Deirdre foram levadas ao Reino Unido para aprimoramento digital. Essas imagens aprimoradas mostraram um homem na agência dos Correios 9 minutos antes da Deirdre entrar no local, e um Fiat Punto, um carro conhecido do Larry Murphy, estacionado do outro lado da rua. Vários antigos colegas do Larry analisaram as imagens e, com base no cabelo, no rosto, postura e gestos, identificaram o homem como Larry Murphy com 90 a 95% de certeza. Um detalhe curioso observado foi que o indivíduo coçava a cabeça repetidamente, algo que o Larry era conhecido por fazer quando estava ansioso ou frustrado.
Nos anos seguintes, enquanto a atenção da mídia permanecia relativamente silenciosa, os detetives continuaram trabalhando incansavelmente para construir um caso sólido contra o Larry Murphy, com o objetivo de apresentá-lo ao diretor do Ministério Público e possibilitar um processo criminal. O caso era baseado principalmente em evidências circunstanciais que a Gardaí considerava convincentes. As imagens de câmeras de segurança mostrando um indivíduo nos Correios minutos antes da chegada da Deirdre, com forte semelhança ao Larry Murphy, o histórico profissional conhecido do Larry, trabalhando como carpinteiro em North Kildare, incluindo possíveis visitas à loja da avó da Deirdre, as supostas confissões feitas na prisão, detalhando o sequestro e assassinato da garota, e a testemunha que surgiu em 2019, relatando ter visto uma pessoa no vão dos pés de um carro, rindo ou chorando, coincidindo com detalhes do modus operandi do Larry Murphy. Com base nessas informações, a Gardaí compilou um arquivo detalhado sobre o assassinato da Deirdre e enviou para o Ministério Público. A investigação continuava sendo conduzida pelo distrito de Kildare, com o suporte de unidades especializadas da Gardaí, incluindo a equipe de revisão de crimes graves conforme necessário. Uma sala de incidentes permanecia ativa na delegacia e os pais da Deirdre, o Michael e a Bernadette, recebiam atualizações regulares por meio de um oficial de ligação familiar. Apesar de acreditar que havia provas suficientes, ainda que circunstanciais, a Gardaí enfrentou uma barreira crítica. O Ministério Público avaliou que os elementos não eram suficientemente sólidos para garantir uma acusação. Em 2022, o Ministério Público decidiu não processar o Larry Murphy. O diretor do Ministério Público citou preocupações quanto à confiabilidade das testemunhas da prisão e concluiu que as provas circunstanciais não atendiam aos requisitos legais para a acusação. Como vocês sabem, o Larry Murphy foi libertado da prisão em agosto de 2010, decisão que causou indignação pública na Irlanda. Temendo represálias ou linchamento, ele fugiu imediatamente para a Espanha. A sua localização, porém, foi rapidamente divulgada pela imprensa irlandesa, obrigando-o a se mudar para Amsterdã. Novamente, a sua presença na cidade foi registrada em fotos de atividades cotidianas, o que o forçou a retornar à Espanha, ainda passando pela França nesse meio tempo. Durante todos esses anos, o Larry Murphy continuou mantendo um perfil relativamente discreto, mas a sua rotina ainda era rastreada pelas autoridades. Em 2011, ele precisou retornar temporariamente à Irlanda para obter um novo passaporte, já que o anterior foi roubado por uma prostituta. Depois disso, ele partiu novamente para Paris e depois para a Holanda, sempre buscando escapar da atenção da mídia e das autoridades. Eventualmente, o Larry se mudou da Holanda para Londres, onde trabalhou como carpinteiro. Embora ele tenha se mudado várias vezes para evitar ser reconhecido, ele conseguiu se manter relativamente estável. Em 2023, ele mudou legalmente o seu nome, passando a se chamar Charlie Doyle. O nome do cara do Brooklyn Nine-Nine? Só que o Charlie se escreve diferente, mas é Charlie Doyle, amor. É muito bom. Até hoje, ele continua trabalhando na construção civil e mantém um relacionamento duradouro com uma empresária que conhece bem seu passado. E o Larry nunca foi condenado por nenhum outro crime. Embora o Larry Murphy continue sendo um suspeito do desaparecimento da Deirdre Jacob, a família dela acredita firmemente que ele pode não ser o culpado. O Michael e a Bernadette Jacob destacam que focar exclusivamente no Larry Murphy pode prejudicar a investigação, já que o vínculo entre ele e o desaparecimento da sua filha não é conclusivo. Em entrevistas públicas, incluindo o programa Ray Darcy, a mãe da Deirdre indicou que eles conheciam o verdadeiro responsável pelo desaparecimento e que esse indivíduo não seria o Larry Murphy. Essa declaração sugere que pode ter sido alguém próximo à família, alguém cujo relacionamento com eles
justificaria manter a suspeita reservada até que houvesse mais informações. A família Jacob enfatizou recentemente que gostaria de limitar especulações sobre o Larry Murphy, na esperança de que isso traga novas pistas e ajude a focar a investigação de forma mais ampla. O Michael Jacob declarou: "Precisamos que as pessoas se concentrem novamente, sem a sombra do Larry Murphy." Então, se a gente excluir o Larry Murphy, quais são as teorias que sobram, Alexandre? Quando se começa a examinar o desaparecimento da Deirdre, várias teorias surgem, mas nenhuma delas se sustenta de fato. Uma delas sugere que, por algum problema familiar ou simplesmente por causa da idade, ela estava no fim da adolescência, com 18 anos, a Deirdre poderia ter decidido desaparecer por vontade própria. Mas não há nenhuma base para essa ideia. Ela era extremamente próxima da família, tinha amigos na Irlanda e em Londres e estava organizando cuidadosamente a sua vida acadêmica. Ela havia acabado de pagar o depósito para a acomodação estudantil no ano seguinte e estava planejando a sua mudança de forma independente. Ela não ia mais viver nos alojamentos da faculdade, Ela ia ter um apartamentozinho em Londres e ela estava muito feliz. Não existia, portanto, um motivo ou até um lugar para ela fugir. Outra teoria considera a possibilidade de alguém ter estudado a sua rotina e atacado quando viu uma oportunidade. Mas no dia em que ela desapareceu, a Deirdre não estava seguindo a sua rotina habitual. Ela passou o fim de semana com amigas, havia visitado a cidade apenas para pagar o depósito e depois dar um beijinho na avó dela e tal, e nada nas semanas anteriores indicava que ela estivesse sendo observada. Um perseguidor oportunista dificilmente teria conseguido planejar algo sem ser notado. Alguns ainda levantaram a hipótese de que alguém pudesse ter seguido a Deirdre da cidade até a sua casa. Mas isso também parece improvável. Vizinhos a viram chegar, assim como outras testemunhas e motoristas. Um pai e a sua filha, inclusive, observaram a Deirdre esperando para atravessar uma rua e a grande bolsa que ela carregava, que também nunca foi encontrada. E qualquer pessoa tentando segui-la a pé ou de carro teria sido vista em algum momento pelas diversas testemunhas desse caso. Na época do desaparecimento, não havia suspeitos conhecidos, ex-namorados problemáticos ou qualquer pessoa com um motivo evidente para prejudicá-la. A ausência de pistas deixou todos perplexos e tornou ainda mais angustiante a busca por respostas. O desaparecimento da Deirdre não se encaixa em explicações simples ou cotidianas, permanecendo envolto em mistério. O crime pelo qual Larry Murphy foi preso, o sequestro, estupro e tentativa de assassinato daquela mulher, parecia ensaiado, longe de algo que ele faria pela primeira vez. Ele era confiante e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Se não tivesse sido interrompido, ele certamente teria matado a vítima e ocultado aquele corpo. Para mim, tudo indica que ele já tinha feito algo assim antes. Em 12 de novembro de 2023, o documentário 6 Assassinatos Silenciosos, o Triângulo de Desaparecimentos da Irlanda, foi exibido na Sky Documentaries. O filme trouxe à tona mais detalhes perturbadores sobre o Larry Murphy, incluindo a existência de uma câmara subterrânea escondida nas proximidades da sua residência e o seu possível envolvimento com crimes anteriores. Durante a produção do documentário, 2 cães farejadores de cadáveres foram levados ao local em ocasiões separadas, e ambos alertaram para a presença de restos humanos na mesma área. Esse alerta chamou a atenção das autoridades e do público, gerando especulação sobre a possibilidade de novas evidências serem encontradas. Após o lançamento desse documentário, em 23 de dezembro de 2023, a área foi revistada por uma equipe da Gardaí equipada com tecnologia especializada. Mas, até onde se sabe, nenhum vestígio de restos humanos foi encontrado. Embora não haja informações confirmadas sobre novas buscas, especialistas e observadores esperam que a área seja investigada de maneira mais aprofundada.
O caso permanece em aberto e há grande expectativa por desenvolvimentos futuros. Os pais da Deirdre dizem que, embora sempre tenham mantido a esperança de que ela voltasse para casa, estão gratos pelas novas informações que surgiram ao longo dos anos. Eles reconhecem o trabalho contínuo da Gardaí e veem isso como um progresso. Um dos fatores que os manteve firmes é a relação próxima que eles construíram com a polícia, sempre sendo informados e atualizados sobre o caso. Eles esperam que a sua força possa ajudar outras famílias em situações semelhantes. Mas não vamos ficar animadinhos pensando, nossa, a polícia da Irlanda é tão legal, é tão competente, porque não é em todos os casos que ela age assim. O Michael, o pai da Deirdre, fez um apelo emocionado por informações no aniversário de 27 anos do desaparecimento da filha, em 28 de julho de 2025. Em entrevista ao Kildare Today, ele afirmou que não sente que 27 anos tenham se passado. A Gardaí está tão perplexa quanto nós, disse o Michael, refletindo sobre o tempo perdido e acrescentando: sei em meu coração que a resposta virá um dia. O desaparecimento da Deirdre Jacob permanece como um dos mistérios mais sombrios da Irlanda. Jovem, brilhante e cheia de ambições, ela tinha toda a vida pela frente. Os seus pais, Michael e Bernadette, e a sua irmã Sierra, carregam até hoje o peso de perguntas sem resposta, mantendo viva a esperança de que algum dia eles finalmente terão o desfecho que merecem. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Simone Regina Roeder. Que chique esse nome, né? Não sei nem se eu falei direito. Muito obrigada pelo seu apoio, Simone. Obrigada por você ter decidido colaborar com o Detetive do Sofá, por você estar mantendo essa casa de pé. Então, é graças a pessoas maravilhosas como a Simone que eu consigo trazer esses episódios longos, cheios de detalhes e estruturadinhos, bonitinhos para vocês. Um beijo para você, Simone. E se você também quiser se tornar o nosso apoiador, acesse o Orelo ou o Apoia-se e escolhe a sua categoria. O que aconteceu com a Deirdre Jacob? Ou melhor, quem deve ter sequestrado e provavelmente matado a Deirdre Jacob? Eu particularmente acho que o mais provável é que ela tenha realmente sido enfiada dentro de algum carro e levada dali da frente da casa dos pais. Pelo Larry? Pelo Larry. Eu sou Ele é um suspeito a favor... muito forte. Eu acho que ele é um excelente suspeito e foi horrível ficar escrevendo sobre ele, inclusive, entendeu? Entendi. Eu acho que ele deve sim ser o principal suspeito e o mais provável aqui no caso da Deirdre. Eu não acho que ele... É uma pena que só tinha coisas muito circunstanciais com ele. Exatamente. Não tinha como fazer uma acusação formal e tal. Então, me encontre nas nossas redes sociais, @detetive do sofá. Me conta o que você achou desse caso, se você acha que o Larry é o culpado e se você gostou desse episódio, certo? Vai lá no Spotify, deixa seu comentário também, comenta nos nossos posts e gera engajamento para esse podcast. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.